TV Rio Preto nas eleições 2012. Boa noite, 21 horas. Eu sou Claudinei Honório, mediador do debate das eleições 2012. Senhoras e senhores, a TV Rio Preto realiza a partir de agora debate entre o candidato do PT, Padre Simonides, à Prefeitura de Unai. Estão aqui nos estúdios o candidato e também representantes de entidades unaienses que irão realizar perguntas ao mesmo. Seguindo a ordem escolhida pelas entidades, eu recebo o representante do INESC, Instituto de Ensino Superior Cenecista, Daniel Azevedo Palma. Representando o Léo Clube, Júnior Pereira Epifânio. Representando o Abrigo Frei Anselmo, Wilson Moreira. E representando a TV Rio Preto, Adilson Mendes da Silva. Apresentações realizadas de imediato, vamos às regras do programa. O candidato responderá a 3 perguntas formuladas pelo representante da entidade. O primeiro tema será focado na atividade desenvolvida pela entidade. O segundo tema será sorteado dentre os temas indicados pela direção da TV Rio Preto, que são saúde pública, educação, cultura, turismo, segurança pública, acessibilidade, geração de emprego e renda, esportes, loteamento Parque Areia e Chácaras Rio Preto, composição de governo, ação social, Copa das Confederações e do Mundo, estradas da zona rural, terceiro setor, meio ambiente. O terceiro tema será sobre a trajetória política do candidato. Todos os convidados seguirão a mesma linha que acabei de apresentar. Tempo para a formulação das perguntas, até 1 minuto. Tempo para a resposta, 2 minutos. Tempo para a réplica, 2 minutos. Tempo para a tréplica, até 1 minuto. Os tempos especificados em cada bloco serão rigorosamente cronometrados. O cronômetro é visível ao candidato, representantes de entidades e também ao telespectador. O candidato e representante das entidades deverão observar o decorrer do tempo para que possam organizar a apresentação de suas perguntas e respostas. Uma vez que terminado o tempo concedido, eu vou interromper o candidato ou representante de instituição. Caso o mesmo insista em permanecer com o uso da palavra, mesmo que para a conclusão de um mero raciocínio, a equipe técnica poderá utilizar-se do recurso de corte do sinal do áudio do microfone. Caberá também a mim coibir qualquer manifestação de assessores ou acompanhantes do candidato, bem como interromper qualquer participante que não esteja cumprindo as regras anteriormente acordadas. Não é permitida a apresentação para as câmeras de transmissão de qualquer documento por parte do candidato. É permitido a ele, entretanto, a consulta dos mesmos. Caso ocorra do candidato ferir a moral, agredir verbalmente algum participante, o agredido terá 2 minutos como direito de resposta, ficando a cargo da direção da TV Rio Preto a decisão de conceder ou não o direito de resposta. Essa regra vale para o candidato e representantes da entidade. O direito de resposta, quando concedido, ocorrerá no programa imediatamente posterior ao fato ocorrido. Caso a agressão ocorra no último bloco, o direito será concedido no nosso telejornal do dia seguinte. Por mais de uma vez, se o candidato desrespeitar por mais de uma vez os termos acordados, fica sujeito à exclusão da entrevista. Encerramento. Para o encerramento, eu concederei a palavra ao candidato a prefeito para suas considerações finais, o tempo de 4 minutos. Os representantes das entidades terão 1 minuto cada para suas considerações finais. Quem começa o nosso debate é o representante das faculdades INESC, Instituto de Ensino Superior Cenecista, Daniel Azevedo Palma. Seguindo nossas regras, o primeiro tema será focado na atividade desenvolvida pela entidade. Daniel, seja bem-vindo. Você tem 1 minuto a partir de agora para a sua pergunta. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui representando as faculdades INESC. Prezado candidato, nos últimos tempos percebe-se uma evolução e um crescimento da atividade de ensino superior na cidade de Unai e na região. Naturalmente, com isto, tem-se aí mais mão de obra e uma mão de obra mais qualificada. E, naturalmente, com mais mão de obra mais qualificada, tem-se um problema, que é a não utilização dessa mão de obra em sua plenitude aqui na nossa região, no nosso município. Diante disso, é a grande questão, a grande pergunta. Quais ações efetivamente
o senhor pretende implantar no nosso município para que possamos realmente absorver toda essa ou o máximo dessa mão de obra aqui no nosso município. Ok. Candidato, o senhor terá 2 minutos para sua resposta. Seu tempo está valendo a partir de agora. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Sua pergunta importante. Nós vamos estar trabalhando a facilitação da implementação de indústrias aqui em nosso município. Primeiramente, a indústria que queremos trabalhar é ligado ao lixão, material reciclado. Esta é uma atividade importante que está gerando renda para muitas pessoas, mas precisamos de qualificar, industrializar esses materiais para assim, então, agregar valor a eles, como na produção de materiais secundários para a construção civil, para a fabricação de móveis, enfim. Então, industrializar ou trazer indústrias para o nosso município. Segundo, também industrialização e processamento dos alimentos aqui no município. Nós temos aí um grande avanço na agricultura de ponta, na agricultura com técnicas e também a agricultura familiar. Mas, porém, precisamos de agregar valores a esses produtos. Então, a nossa ação será facilitar a vinda de indústrias para o município, fazendo, então, uso da facilitação por meio da redução de impostos e tributos municipais. Assim, então, acelerando e qualificando e assimilando a mão de obra das faculdades que estão dando para a nossa juventude e para as pessoas em geral. Ok. Concluído, candidato? Sim. Daniel, você tem 2 minutos para a réplica. Valendo. Bom, candidato, muito importante esse trabalho de trazer indústrias, mas gostaria que o senhor, na sequência, comentasse como efetivamente faria isso, né? Especialmente na vinda, né, em buscar essas indústrias, porque isso é uma demanda de longa data e até hoje não se conseguiu. E a gente não adianta ficarmos pensando ou tentando se não temos instrumentos eficazes e realmente capazes de fazer com que isso aconteça. E ligado a isso, no sentido da educação também, nós temos a realidade de que a educação transforma as pessoas. A Faculdade Inesc, por exemplo, ela tem por princípio qualidade total. Nesse sentido de qualidade, há preocupação também no ensino municipal. Ponto e específico. O que o senhor também poderá e pretende fazer efetivamente no ensino municipal, para que possa melhorar a qualidade do ensino? E ligado a isso também, alguma ação efetiva que realmente possa acontecer para trazer essas indústrias para a nossa região. Ok, concluído, Daniel? Sim, senhor. Candidato, o senhor vai ter 1 minuto para sua réplica e valendo. Primeiramente, é trabalhar a questão tributária. Né? Nenhuma empresa ela está disposta a se instalar em município que não dê condições na questão dos tributos. E também isso se dará com a facilitação do governo federal. Nós temos aí, né, o governo federal trabalhando para minimizar a questão da renda e do emprego, aliás, para fazer, então, subir a renda e o emprego das pessoas. Então, no governo federal, buscaremos esses instrumentos. E quanto à educação, o primeiro ponto é valorizar o profissional da educação. Nós sabemos que eles têm jornada tríplica, então nós teremos que fazer com que esse profissional tenha tempo de melhor apresentar o seu trabalho. É a valorização do profissional da educação. Ok, candidato. Fim da primeira rodada, vamos ao nosso segundo tema. O segundo tema diz respeito aos vários assuntos relacionados pela TV Rio Preto e que foi sorteado pouco antes do início do debate com representantes das entidades e o observador da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-UNAI, Dr. José Henrique de Oliveira. O tema sorteado previamente, esportes. Daniel, 1 minuto para sua pergunta relacionada ao tema esporte, valendo. Esportes.
Sabe-se, pesquisas mostram que investimento em esporte gera ocupação, gera diminuição da violência, pelo fato de crianças, adolescentes ficarem ocupados com as suas atividades esportivas. Pergunta ao senhor, que ações, qual a proposta que o senhor tem para melhorar a área de esporte do nosso município? Concluída a pergunta. Sim. Candidato, o senhor tem 2 minutos para sua resposta, valendo. Ligado a essa questão, nós temos aí a aproximação da Copa das Federações e a Copa do Mundo. Então, sabe-se que o governo federal irá investir muito nestas áreas. Então, ligado também à educação, vamos implementar a educação tempo integral. Então, sendo o atletismo, o esporte vinculado ao currículo escolar. E também nós vamos buscar, junto ao governo federal, a criação, a instalação de uma vila olímpica em nosso município. Como exemplo, nós temos lá no Urucuia, o município de Urucuia tem uma vila olímpica. E o Naí, por ser estar próxima da capital e por ter atividade esportistas bastante elevadas, nós iremos então trabalhar nesse sentido, implantar a vila olímpica para fomentar, para estar buscando essa participação dos jovens, do adulto, da criança e dar a eles condições necessárias para que esse esporte seja feito, seja praticado com segurança e lugar adequado. E na educação buscar em nossas escolas esses talentos para o esporte. E assim, então, nós estaremos fazendo 2 trabalhos em um. Estaremos dando atenção ao jovem que é vítima da violência, colocando ele em uma escola em tempo integral, a partir do esporte, de um currículo extra, e estaremos também dando ao município a condição de focar nas atividades esportistas para além do município, nível estadual e federal. Concluído, candidato? Sim. Daniel, você tem 2 minutos também para a sua réplica, valendo. Diante da racionalidade dos recursos que são demonstrados para as empresas públicas, quando o senhor comenta que pretende trazer uma vila olímpica, por exemplo, de onde o senhor imagina buscar recursos para isso? Como a gente comentou, o esporte é muito ligado à educação. Educação carente, como está, de longa data, é um objetivo muito grande que isso, e é uma vontade muito grande da sociedade, da população, que isso seja melhorado. Então, com recursos escassos para a saúde, para a educação, como que o senhor espera, e o senhor acredita que essa Vila Olímpica, por exemplo, supriria e teria espaço para isso no orçamento da prefeitura, caso o senhor tenha a oportunidade de gerir o nosso município? Concluído? Sim. Candidato, o senhor vai ter 1 minuto para a sua réplica, valendo. Olha, nós temos que aproveitar as oportunidades. Para a construção desta Vila Olímpica, nós temos que aproveitar as realidades da Copa que está aproximando, ou das Copas. Então, o recurso do Ministério dos Esportes é investimento federal. Então, nós vamos estar buscando esse recurso no Ministério do Esporte e também com emendas dos nossos deputados. Nós sabemos que temos uma bancada bastante avantajada no Congresso e é de suma importância dar condições aos jovens e às crianças para praticar bem o esporte. É educação. Nós sabemos que o orçamento ele é próprio. Então, o orçamento da educação ele não ferirá o esporte. Ao contrário, se complementarão nesta atividade, fazendo com que um e outro se ajudem e, sobretudo, buscando qualificar os profissionais. Ok. Fim da segunda rodada, o terceiro tema será sobre trajetória política do candidato. Daniel, você tem 1 minuto para fazer a sua pergunta sobre esse tema. Valendo. Bom, agora em relação à trajetória de vida, sabe-se que qualquer profissional, qualquer pessoa, para trabalhar, para ter uma postura, uma conduta adequada, ela precisa seguir alguns princípios éticos e morais. Nesse sentido, acredito que muitos desses princípios tendem e são negligenciados por uma grande parte dos políticos brasileiros. Nesse sentido, diante da sua atuação como padre, que princípios
dessa atividade o senhor pode trazer para a sua atividade como gestor público, que possa contribuir para a sua administração? Ok, candidato, o senhor terá 2 minutos para a sua resposta. Valendo. Primeira atitude, os valores cristãos. Sem os valores cristãos, nós não seguiremos nenhum dos outros. Temos 10 mandamentos e eles decorrem de um só: amar o próximo como a si mesmo. Então, amando a pessoa é que nós vamos então estar nesse trabalho e valorizando a pessoa como imagem e semelhança de Deus. Esse é o princípio fundamental da minha vida. E a ética, que está por vezes desvalorizada na conduta de muitos, não é então motivo de não ir além no projeto. Ao contrário, é com esse princípio cristão que nós vamos viver a moralidade, a imparcialidade, vamos viver o princípio da economicidade e estar dando esse testemunho, primeiramente como cristão. E depois os outros valores, eles são daí decorrentes. É aí que nós queremos implementar esse testemunho de vida. E assim, então, querendo o bem ao próximo. Este é, então, o meu projeto de ser testemunho de Jesus Cristo na prática das nossas ações públicas, na administração pública. Assim sendo, então, nós vamos ter condições de fazer essa aproximação das pessoas, tendo nesta fraternidade, essa comunhão de que os bens públicos devem ser bem gestados, bem elaborados, para assim estar a serviço da pessoa, estar em cumprimento de fazer, então, cumprir esta partilha dos bens Tempo e do amor encerrado. ao próximo. Daniel, representando as faculdades Inesc, tem 2 minutos para a sua réplica. Valendo. Bom, gostaria de comentar sobre os princípios e, naturalmente, questioná-lo. Um princípio que é totalmente ligado à administração pública, que é fundamental para qualquer gestor, é a questão da eficiência, onde se fala e se tem como conceito usar bem os recursos, ou seja, serviços de qualidade, com a maior qualidade possível, com as menores despesas, com o menor gasto, com o menor custo. E, naturalmente, a gente sabe que nas empresas públicas tem-se um custo mais elevado. Exemplos disso são notáveis e presentes em várias esferas do Brasil. A exemplo, o Porto de Santos, que tem a ala privada, que consegue uma produtividade muito maior do que a área pública. Então, como o senhor pretende, na prática, fazer com que a Prefeitura de Unai possa cada vez mais melhorar, comprar produtos de qualidade a custos menores e prestar serviços de qualidade? Serviços em todas as esferas, na educação, na saúde, que a gente tem tanta carência, tem aí relatos e a realidade de falta de médicos, de uma série de coisas que comprometem o atendimento à sociedade, à população. Então, como o senhor pretende fazer isso realmente na prática, para que possa usar bem os recursos, com economia e atender bem a sociedade e a população? Além disso, qual o interesse do senhor em talvez suspender a atividade de padre e ir para uma gestão pública, assumir, por exemplo, a Prefeitura de Unai? Ok. Candidato, o senhor terá 1 minuto para a sua resposta, para a sua tréplica. Valendo. Começando do fim para o começo. Não estou interrompendo a atividade clerical e acredito que uma complemente a outra. Na nossa vida, ela é feita de várias dimensões. Então, uma não anula a outra, uma complementa. E quanto à eficiência nos gastos públicos ou para prestar serviço de qualidade, nós teremos sim que ter uma coragem enérgica de cortar gastos. Isso é fundamental. E cortar gastos não simplesmente para a economia, mas para colocar a serviço das pessoas, qualificando bem. Quando as pessoas são qualificadas, quando elas entendem que a administração pública deve prestar esse serviço de qualidade, elas vão se qualificarem
e vão estar prontas para, então, atender a demanda do público que ali recorre. Então, nós pretendemos cortar gastos com eficiência e aplicar recursos na pessoa. Ok. 21h20, fim da terceira rodada, nós iremos para um breve intervalo e voltaremos em seguida com a participação do representante do Léo Clube Unai. TV Rio Preto nas eleições 2012. As eleições 2012. 21h23, eu quero lembrar que os nossos debates estão disponíveis na internet www.tvriopreto.com.br. Já está disponível do candidato Delvito Alves, do candidato Jeová Costa e do candidato Branquinho. Do candidato Padre Simonides estará disponível a partir de amanhã. Quero agradecer também a Casa Bela, que ajudou a montar o estúdio. Quem começa o nosso segundo bloco é o Léo Clube Unai, representado por Júnior Pereira Epifânio. Seguindo nossas regras, o primeiro tema será focado na atividade desenvolvida pela entidade. Júnior, você tem 1 minuto para fazer a sua pergunta, valendo. Boa noite, candidato. Boa noite, demais convidados. Boa noite, telespectadores. Candidato, eu acredito que o senhor sabe da importância das entidades sociais hoje para uma sociedade, uma vez que nós atuamos como complementares da administração pública, né, complementando onde a administração às vezes falha, onde ela não tem condições de chegar. Então, visto essa importância, hoje em Unai nós temos o Léo Clube, a Ordem Demolei, o Interate, o Léo Júnior, que hoje ele cria jovens preparados para serem grandes líderes na sociedade. Vendo que esses jovens hoje carecem dessa preparação, eu pergunto ao senhor, quais são os seus projetos para os jovens hoje, para a formação dos jovens na nossa sociedade, Unai? Ok, candidato, o senhor terá 2 minutos para sua resposta e valendo. A formação da juventude, ela está ligada, primeiramente, à família, é claro, mas a escola é de fundamental importância. Então, para a formação do jovem, qualificar os profissionais, né, dando a eles oportunidade para a pesquisa e também fazendo, né, que eles possam ter mais dedicação à prática do ensino com melhores salários e tendo também no jovem esta capacidade criativa de participar juntamente conosco em nosso governo. As entidades é importante, a sociedade civil ela está cada vez mais se apropriando do seu acúmulo de experiência na gestão, como bem lembrou o Daniel. Então, nós devemos, então, trazer essa experiência para a gestão pública e ali, então, efetivar, para que o jovem possa também ter esse interesse na administração pública. E nós queremos, então, incorporar a isto a prática do esporte, a pesquisa, a tecnologia e dar a ele condições para que eles possam efetivamente ter, né, em seu caminhar a oportunidade para ser esse diferencial na nossa gestão e praticar a sua cidadania com qualidade e um despertar para uma nova vida no planeta e aqui no município. Aqui nós somos agraciados por essa juventude participativa. E então queremos cada vez mais trazê-los para dentro dessa experiência administrativa e mostrar que a administração pública ela é feita justamente com a sociedade organizada. Assim, então, teremos a oportunidade de cada vez mais estar fomentando a participação da nossa comunidade. Ok. Júnior, 2 minutos para sua réplica e seu tempo começa agora. Candidato, nós enfrentamos hoje na nossa sociedade um problema que é a falta do interesse das pessoas que têm condições de estar participando dessas entidades e da prática da solidariedade, que é o fim principal dessas entidades. Até mesmo os incentivos à solidariedade individual. Hoje as pessoas tendem a praticar cada vez menos isso. Então eu pergunto ao senhor, o senhor falou que quer trazer para dentro das entidades, da administração pública, as pessoas interessadas, de que forma o senhor pretende fazer isso? O senhor tem projetos, objetivos quanto a esse incentivo? Terminado? Concluído? Candidato, o senhor terá 1 minuto para sua réplica, valendo. Sim. Nossa gestão, como é de notória, né, sabedoria, o PT ele trabalha com a participação, né, participação e o coletivo.
Então nós vamos efetivar comitês, fóruns e assembleias para estar dentro da administração. Nós vamos administrar com estas participações, elegendo um conselho político. Então aí essas entidades serão chamadas para conosco fazer parte da administração. É aí que nós vamos então estar incentivando a sociedade a vir participar. E aí então cumprir rigorosamente as iniciativas ou as sugestões dadas em assembleia. A assembleia é um momento importante e um meio de então trazer a participação da sociedade civil para a gestão pública. Ok, fim da primeira rodada, vamos ao nosso segundo tema. O segundo tema diz respeito aos vários assuntos relacionados pela TV Rio Preto e que foi sorteado pouco antes do início do debate, com representantes das entidades e o observador da Ordem dos Advogados do Brasil, o ABUNAI, Dr. José Henrique de Oliveira. O tema sorteado previamente foi Educação. 1 minuto para sua pergunta sobre o tema. Valendo. Candidato, nós todos sabemos da importância dos nossos professores para a educação dos nossos alunos. Mas é visto e sabido que hoje, pela grande quantidade de manifestações, que os professores na nossa cidade e no Brasil não são valorizados, não recebem o valor que deveriam receber. Então, eu pergunto ao senhor, quais são os seus projetos para solucionar esse problema de falta de valorização dos professores, que não é só um problema dos professores, e sim de toda a sociedade? Ok, candidato, o senhor terá 2 minutos para sua resposta. Valendo. Primeiro, nós queremos cumprir, né, o plano de salário profissional do magistério. Né? Então, pagar aquilo que o governo federal está instituído em lei. Então, essa é a primeira ação. Depois, nós vamos, então, cumprir aquilo que o município já tem. Né? Cumprir a lei orgânica e cumprir o plano de carreira e de salários que já está estabelecido. É nesta dimensão que nós vamos, então, estar valorizando os nossos professores e fazendo com que eles possam ter, né, cursos de extensão e fazer com que também eles possam preparar melhor as suas aulas. Como nós já dissemos anteriormente, o professor trabalha de manhã, à tarde e à noite para ter uma condição de vida razoável. Então, dá a ele as condições necessárias para que ele possa ter tempo para pesquisa e um trabalho com maior satisfação. E isso virá através do salário, é claro, e de ter uma carreira progressiva, sendo, então, dado a ele a condição de, na sua jornada de trabalho, e fazer, então, esta progressão no magistério. Isso se dá com incentivo e com oportunidade de estar fazendo cursos para, então, ampliar o seu conhecimento. Concluído, candidato? Sim. Júnior, você tem 2 minutos para sua réplica. Valendo. Candidato, o senhor falou em cumprimento das leis federais, das leis municipais. Então, eu quero perguntar ao senhor, quero que o senhor fale para a gente, o senhor acha justo as leis que hoje são tidas no Brasil como forma de remuneração aos professores e as leis municipais? E sobre isso eu lhe pergunto, hoje os professores, há esse cumprimento dessas leis na nossa cidade? Concluído? Concluído. Ok, o senhor terá 1 minuto para a resposta. Valendo. Pelo que se vê, parece que não. As manifestações são abundantes, né? Mas as leis são frutos de debates também. Por isso a importância da sociedade civil participar, quer seja no legislativo e também no executivo, para ajudar nesta elaboração. E nós devemos sim acolher esses profissionais, quer seja da educação ou da saúde, para, enfim, chegarmos a um denominador comum. Todos precisam estar bem, todos precisam de desempenhar bem a sua tarefa na sociedade, desempenhando esta cidadania. Nós devemos pensar no princípio do livro de Daniel Stephen Covey, que fala do princípio do ganha-ganha. Todos precisam ganhar. Para um ganhar, o outro não precisa perder. Então, é considerar as necessidades de ambas as partes. Ok, fim da segunda rodada. O terceiro tema será sobre a trajetória política do candidato. Júnior, 1 minuto para a pergunta e só 1 minutinho. O cronômetro está errado. 1 minuto. Isso, vamos lá, valendo.
Candidato, o senhor é membro hoje de uma organização, né, muito respeitada, da qual pode-se dizer, salvo engano, que é a maior organização não governamental do Brasil, que é a Igreja Católica. E aí eu pergunto, sobre a sua trajetória política e a sua candidatura, ela teve a motivação partida também da Igreja? Só um organização. Concluído? Júnior? Candidato, só um minutinho, o senhor terá 2 minutos. Ok, valendo. A Igreja, ela não toma parte, nem partidos políticos, mas como sendo uma instituição do respeito às liberdades humanas, ela respeita a liberdade dos seus membros. Então, como clérigo, eu tenho a minha liberdade. A Igreja, ela nos motiva à prática do bem comum. E a política é um caminho, é um instrumento para efetivar essa prática. A Igreja, ela não nos tolhe, mas também ela nos oportuniza esta inserção. E ela quer, sim, que todos nós, seres humanos, tenhamos parte nesta dimensão da nossa vida, na dimensão política. Então, nós devemos entender que a Igreja, ela nos motiva à prática do bem comum. Da parte dos seus membros, ela não faz, né, esse apelo para que ingressemos, mas ela respeita. O Código de Direito Canônico, no cânone 287, traz bem esta ressalva da proibição ou da não participação nos partidos, nas associações, mas traz uma ressalva, que é juízo da autoridade competente para defender o direito da Igreja e a promoção do bem comum. Isso serve até de exigência, é uma exigência da Igreja promover o bem comum. E nisto é que nós, então, dialogamos. Temos esse entendimento, né, de respeito mútuo entre a autoridade, o bispo, e aqueles que resolvem ter esta iniciativa. No caso de nós, clérigos, nós que temos essa iniciativa, contamos com o respeito da autoridade, que é o bispo. E ele, então, a Igreja não ordena padre para a política, mas ele Tempo respeita... esgotado. Júnior, você vai ter 2 minutos para sua réplica, valendo. Candidato, formulando melhor a pergunta, eu quero saber do senhor se o senhor, quando se candidatou, tem o objetivo de trazer para a nossa administração, como bem disse um dos nossos participantes, de trazer para na nossa administração os princípios da Igreja Católica. Esse foi o principal motivo do senhor ter se candidatado? E sobre isso, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, se o caso o senhor eleito, qual seria também a sua forma de relacionamento com as demais organizações religiosas da nossa cidade. Concluído? Concluído. Ok, o senhor terá 1 minuto para a tréplica e o seu tempo começa agora. Júnior, penso o seguinte: o relacionamento com as demais entidades religiosas será fraternal. Nós não vamos ter atitude religiosa, mas sim uma atitude cristã. Cristo é maior que a Igreja. Então nós vamos ter esse respeito mútuo e todas elas serão benquistas, bem-vindas para a nossa gestão. Nós sabemos do respeito e do bem que todas as entidades religiosas trabalham, mas dentro específico da Igreja Católica, nós teremos um respeito também de não estar querendo fazer da administração pública um espaço da religião, mas sim um espaço para a promoção do bem comum. E nisto a Igreja, ela nos ajudará e muito, com todos os membros, quer os leigos, quer os clérigos. Ok, fim da terceira rodada, nós iremos para um breve intervalo e voltaremos em seguida com a participação do representante do abrigo Frei Anselmo, Wilson Moreira. TV Rio Preto nas eleições 2012. Quem começa o nosso terceiro bloco é o representante do abrigo Frei Anselmo, Wilson Moreira. Antes eu quero lembrar que nós estamos ao vivo pela internet www.tvriopreto.com.br. São 21h40. Quero agradecer também a Casa Bela, que ajudou na montagem dos estúdios. E os debates já estão disponíveis. Do senhor Delvito Alves, candidato, já está disponível. Do candidato Jeová Costa e também do candidato Branquinho. Do candidato Padre Simonides, disponível a partir de amanhã.
Bem, Wilson, você está representando aí o abrigo Frei Anselmo e você tem 1 minuto para a sua primeira pergunta, que é relacionada ao abrigo. Boa noite a todos. Participantes unidos. O UNAI é privilegiado com várias entidades sérias e atuantes, como o abrigo Frei Anselmo, a PAI. Essas que exercem um papel fundamental na sociedade. Papel esse que muitas vezes é até do setor público, que muitas vezes o setor público fica a desejar nesse papel. O senhor conhece de perto essas dificuldades dessas entidades e o que o senhor tem a oferecer a essas entidades uma vez eleito prefeito? Ok, candidato, o senhor terá 2 minutos para sua resposta e o seu tempo começa agora. Boa noite, Wilson. Conheço. Eu faço parte, sou voluntário de uma instituição que trabalha com pessoas em situação de drogas. E nós vivemos também essas agrúrias da falta de recurso, quer seja humano ou financeiros. E nós teremos como princípio da nossa gestão ampliar esse subsídio que a prefeitura oferece através de que medidas? Da ação social federal, pois hoje nós temos o privilégio de contar com a administração do PT e esta insere na sua metodologia o combate à pobreza, e as instituições que você representa e que eu também estou como voluntário necessita muito desta parceria, governo federal, governo municipal e estadual. Então nós devemos trabalhar, e é nossa meta, fazer um subsídio de acordo com aquela necessidade, com a atividade oferecida pela entidade. Essa será a nossa meta, de acordo com a atividade prestada, com o serviço prestado, então fazer valer esse subsídio para a entidade. Concluído, candidato. Wilson, 2 minutos para a réplica. Valendo. Participantes unidos. Apesar da comunidade de UNAI abraçar as entidades de forma brilhante, seja nas doações ou na participação diária, é uma dificuldade muito grande encontrar pessoas que assumam a direção dessas entidades. Pois muitas vezes, além da doação do tempo, da responsabilidade de administrar essas entidades, resolver os problemas diários, as diretorias quase sempre têm um papel que quase que de implorar pela ajuda, principalmente do poder público. Como exemplo, o abrigo Frei Anselmo tem uma despesa em torno de R$140 mil mês. Só na saúde nós gastamos em torno de R$50 mil todo mês. Pois são mais de 115 idosos. A única entidade que atende idosos no UNAI é o abrigo Frei Anselmo. Então essa dificuldade de estar encontrando essas pessoas que doam um tempo e que doam a sua vida, às vezes, em prol dessas entidades, vai muito devido a essa falta de recursos financeiros, essa pouca parceria que, às vezes, excede o município. Como o senhor falou aí, às vezes, uma das formas melhor de ser mais justo seria estar ajudando essas entidades conforme a quantidade de pessoas que essas entidades ajudam. Porque o abrigo tem 114 idosos hoje. Às vezes tem entidades que tem 30 ou 40 pessoas que às vezes recebem quase o mesmo valor de subvenções. Então, gostaria que o senhor comentasse para nós essa situação. Como fazer com que as pessoas assumam mais essas entidades, qual seria a parceria efetiva mesmo do município com essas entidades para facilitar a vida diária das direções dessas entidades. Ok, candidato, o senhor vai ter 1 minuto para sua tréplica, valendo. Wilson, creio que o primeiro é cultural. Nós temos que criar essa cultura da participação. E para isso, como já disse, criar as assembleias. Nas assembleias nós vamos estar tendo essa oportunidade para discutir esses assuntos relevantes. Então nós só vamos aprender a doar o tempo e o recurso participando, tendo esse conhecimento. Então é nas assembleias que nós vamos criar a cultura da participação e do envolvimento. É preciso sairmos do ostracismo e ir adiante na cultura do bem comum, da solidariedade, e nós devemos trazer essa cultura.
E é isso que nós vamos estar levando daquilo que é próprio nosso, a cultura da solidariedade, da fraternidade, do comprometimento com o próximo. Creio que aí nós teremos razões para ampliar essa participação. Ok, fim da primeira rodada, vamos ao nosso segundo tema. O segundo tema diz respeito aos vários assuntos relacionados pela TV Rio Preto e que foram sorteados pouco antes do debate começar. Com o ouvidor, um minuto, por favor. Com representantes das entidades e o ouvidor da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-UNAI, Dr. José Henrique de Oliveira. O tema sorteado previamente foi saúde pública. Wilson, 1 minuto para pergunta sobre saúde pública. Valendo. Candidato, o que o senhor tem a comentar sobre a nossa saúde pública de UNAI? Às vezes a gente vê aí o número grande de filas, o grande deslocamento de pacientes, às vezes com casos até simples, tendo que ser levados para Brasília, gerando, além do uma falta de conforto para aquela pessoa, despesas para o município, despesas de transporte, de combustível, de tudo isso. Então, como fortalecer essa saúde pública, né? Fazer ações concretas para que possa, além de diminuir essas filas, oferecer mais opções de tratamentos, né, no setor público de UNAI, pois, como é falado, o maior hospital da cidade é o hospital municipal, mas às vezes a qualidade do atendimento, mesmo você tendo os melhores médicos, que todos os médicos da cidade atendem nesse hospital, mas as condições de serviço não são as melhores. Ok. Candidato, o senhor terá 2 minutos para a sua resposta, valendo. Wilson, nós vamos nos valer desta nossa prática petista de governar e também nos valer dessa proximidade. Por isso, nós queremos, né, estar eleitos para, então, encurtar esse caminho. E entendo que esse caminho se faz com a vontade política. Tem ações que nós devemos demandá-las a partir da vontade interior. E esta é uma tarefa pessoal que cada um de nós devemos ter. E isso está, né, vamos dizer, no embrião do modo petista de governar. A vontade de, então, fazer, né, ampliar as condições melhores de vida para o povo brasileiro. Nós sabemos que nesses últimos anos o PT tem dado respostas significativas nessa área. E a saúde, ela pode ser efetivamente melhorada aqui no nosso município, fazendo esta gestão junto ao GDF, fazendo então essa parceria município e GDF, uma vez que nós estamos neste entorno. E nós temos, né, parcerias, vontade política e iremos realizar isso, essa parceria GDF e município, e criar aqui, sem dúvida, um hospital regional para atender essas demandas e sanar esse sofrimento tanto do paciente como também do profissional. E para isso, então, instrumentalizar a rede pública, dotando de recurso humano e físico para atender bem. Isso dando qualidade no atendimento e também qualificação e qualidade no nosso médico, porque ele precisa ser bem atendido no seu ambiente de trabalho. Ok, Wilson, 2 minutos para sua réplica. Valendo. A gente vê que essas propostas, não só do senhor, mas de todos os outros candidatos, e não só dessa eleição, mas de todas as eleições que passaram, que de construir um hospital regional em UNAI, fortalecer esse hospital regional para atender todas as cidades em volta, fazer parceria com o GDF para poder não estar deslocando, né, nossos pacientes até Brasília. Mas a coisa parece que é um pouco mais complexa, né? Então, acho que deveria, ao que eu perguntei para o senhor, ação concreta, se o senhor já teria, né, nesse plano de governo, se já teria essas ações concretas, esse projeto junto ao GDF, junto ao governo federal, se já teve essas conversas, se não teve, se isso é uma proposta concreta ou se é uma vontade de se realizar que vai depender mais de outros órgãos. E a respeito dessa saúde pública, a gente vê aí que a necessidade também de apoio, né, a essas entidades. Pra você ter uma ideia, como eu comentei, o residente do abrigo, para ter uma ideia, ele só vai no hospital municipal em último caso. Nós temos médico, enfermeiro, nós temos fisioterapeuta, nós temos toda essa
esse atendimento ao residente diretamente dentro do abrigo Frei Anselmo. Isso facilita porque diminui a fila no hospital, diminui o público a ser atendido no hospital, o residente tem uma melhor qualidade de vida, porque ele não precisa estar sendo deslocado, ele já está adaptado àquele ambiente ali. Então, a forma também seria, às vezes, fortalecer essas entidades com mais recursos para que ela possa desempenhar mais. Não só o abrigo, como tem a APAE que atende a criança com deficiência, fortalecer essas entidades para que essas pessoas, às vezes, não necessitem estar deslocando até o hospital. Ok, candidato Simonides, o senhor vai ter 1 minuto para sua tréplica, valendo. Wilson, nós temos sim esse diálogo direto com os ministérios. E nós, sabendo, né, que temos essa maior bancada e querendo ampliar ainda mais esse modo petista de governar, nós temos sim esse diálogo concreto, efetivo e queremos trazer para o nosso município estes benefícios. Mas para isso nós devemos também estar atento a todos os passos que já foram dados. As coisas não acontecem simplesmente porque há acordos anteriores, mas sim a vontade atual. E nós temos essa predisposição. Já tivemos oportunidade com o ministro da Saúde, com o ministro da Casa Civil, e esses diálogos nos permitem, então, falar dessa disposição e dessa vontade. Ok, fim da segunda rodada. Terceiro tema será sobre a trajetória política do candidato. Wilson, 1 minuto para formular sua pergunta. Simonides, o senhor tem pouco tempo que mora em Unai, que reside em Unai, mesmo sendo do Noroeste. O que levou o senhor, né, com pouco tempo de Unai, mesmo às vezes não tendo exercido somente o papel de sacerdote na nossa comunidade, não tendo exercido um outro papel, seja político ou seja administrativo, né, o que te encorajou, né, a deixar um pouquinho de lado, né, o papel do sacerdócio e encarar, né, a administração pública numa das maiores cidades de Minas Gerais, que é hoje o município de Unai? Padre Simonides, o senhor terá 2 minutos para sua resposta. O tempo está correndo. Primeiramente, Wilson, entendo que são ações complementares. Né? O bem comum ele está tanto no sacerdócio como na administração pública. E farei da administração pública o meu sacerdócio. Né? Levarei dentro desta experiência, ou para essa experiência, a espiritualidade. Né? Não a espiritualidade da religião, mas aquilo que é mais profundo no homem, o seu interior, a sua motivação espiritual. E isso me motivou a partir de que nós assistimos todas essas demandas cruciais que nós vamos vivendo. E nos impulsiona esta vontade, este querer e, sobretudo, contar com companheiros que contamos. Nós sabemos que Unai, ela tem instrumentos humanos capazes de, então, colaborar conosco nesta atividade. Não estarei sozinho, estarei sim com o conselho político, com os nossos vereadores e entendo que todos eles também querem o melhor para o nosso município. Me motivou, então, esta vontade de poder ir além, não ir além do sacerdócio, caminhar junto com ele, mas fazer mais na questão social, política. E nós devemos, então, estar transmitindo, né, esta vontade, esse ideal para superar até a barreira da cultura, que nós temos que, parece que o sacerdote não pode ir além, mas sim são dimensões que se complementam e que podem, né, contribuir para que o bem comum seja exercido de maneira mais efetiva e com maior amplitude para a pessoa. Ok. Wilson, 2 minutos para sua réplica, valendo. Uma pergunta agora mais política um pouco. O PT em Unai nunca teve sucesso de votos, seja a nível em eleições municipais, estaduais e até federais. O presidente Lula teve uma votação expressiva em todo o país e Unai não teve maioria. A presidenta Dilma, do mesmo jeito. Na opinião do senhor, o que leva a isso? É uma cultura política? É falta de representantes, às vezes, à altura para poder estar, né, levantando essa bandeira aí?
e aproveitar meu tempo um pouquinho, quando eu falei da dificuldade de participação nas entidades, nas coordenações, não é que o povo não participa. O povo de Unai participa até demais. É a dificuldade que encontramos devido à falta de parcerias fortes com o poder público, que às vezes dificulta pessoas assumir as direções das entidades. Porque senão as pessoas às vezes entendem que o município de Unai, às vezes as pessoas não colaboram. As pessoas de Unai colaboram no máximo que elas podem. Às vezes falta essa parceria forte com o poder público para que essas entidades possam estar participando. Então, só para comentar, eu deixo a pergunta aí sobre o PT. O que o senhor tem a dizer sobre o PT em Unai? Ok, candidato, o senhor vai ter 1 minuto para sua réplica, para sua tréplica. Valendo. Wilson, o povo de Unai participa e colabora muito. Eu sou testemunha disso. Né? Já fiz várias iniciativas aqui, todas exitosas, né? Chamando a população à participação. A questão do PT, creio que é histórica, né? Mas também o PT, em nível nacional, ele foi se construindo e ganhando espaço. E hoje, na governância, né, sobre a direção do PT, o país está crescendo. Então, aí nós estamos também avançando. Em Unai, o PT ele sempre teve uma característica mais rural. Né? Estas é as falas que eu encontrei. Então, nós estamos avançando, trazendo a experiência do homem do campo e agregando a essa experiência urbana. E é nesta aí que nós estamos aproveitando essa oportunidade e dando o melhor de nós petistas. Ok, fim da terceira rodada, nós iremos para um breve intervalo e voltamos em seguida com a participação do representante da TV Rio Preto. TV Rio Preto nas eleições 2012. 22 horas, eu quero agradecer a Casa Bela que nos ajudou na montagem do estúdio e lembrar que os nossos debates ficarão disponíveis na internet www.tvriopreto.com.br. Quem começa o nosso quarto bloco é a TV Rio Preto, representante Adilson Mendes da Silva. Seguindo as nossas regras, o primeiro tema será focado na atividade desenvolvida pela entidade. Adilson, 1 minuto para sua pergunta, valendo. Padre Simonides, o PT, a nível de governo federal, tem prestigiado os veículos de comunicação como a Globo, o SBT, Band, Record, com valores astronômicos. Para os veículos locais e regionais, não sobra simplesmente nada. Aliás, sobra o que é de obrigação, como o programa eleitoral gratuito, que nós não recebemos nada por ele. Então, a gente não recebemos nem correspondência de agradecimento, né, da Justiça Eleitoral e dos órgãos que nos obriga a desenvolver esse papel. De que forma o senhor analisa esta situação? Candidato, o senhor terá 2 minutos para a sua resposta e seu tempo está valendo. Adilson, creio que é a questão da cultura e da proximidade da gestão. Nós devemos fazer gestão junto a esses órgãos. Nós devemos, em assembleia, nós devemos cobrar. Eu acredito muito na participação popular. Os professores estão aí na luta por melhores salários, para ter respeito a partir do plano de carreira, enfim. Também os meios de comunicação, eles também exercem esse papel fundamental junto à gestão pública. Então, creio que nós devemos, né, ter no governo, quer seja ele em nível municipal, estadual e federal, agentes dos meios de comunicação no governo. Nós sabemos que a nossa cultura ou a nossa participação enquanto gestores do meio popular ou do meio das mídias, ainda no governo, é muito pouco. E nós temos a cultura também, pessoal, da vantagem. Como que isso é relacionado junto à administração pública. Haja visto estas tantas de denúncias que também a mídia está levando ao conhecimento, e é importante, mas também, de outro lado, aí essa gestão da participação, desta cobrança, ela ainda é um pouco precária. Eu entendo que nós devemos
trazer para o governo esta questão de uma mídia democrática e inclusiva da gestão pública e da população em geral. Ok, Adilson, você tem 2 minutos para sua réplica e seu tempo está valendo. Padre Simonides, o PT hoje tem a maior bancada a nível federal. E, inclusive, o Senado, né, com representantes também, né, com a bancada expressiva. E a gente não percebe, em momento algum, disposição desses assuntos serem tratados a níveis federais. Porque quem coloca esse pessoal na mídia, né, são esses órgãos que foram citados, né? Os deputados federais, os senadores, eles não comparecem no interior a todo momento para sentir, né, as dificuldades que nós passamos e para perceber a importância, né, que nós temos no processo de desenvolvimento no interior do Brasil. Então, eu gostaria de saber do senhor se alguma vez o senhor já parou para pensar, né, nesta situação e se teria espaço dentro do governo, com a sua influência, para poder levar essa nossa reivindicação. Candidato, concluído, Adilson? Concluído, obrigado. O senhor vai ter 1 minuto para sua tréplica valendo. Garanto, Adilson, esta capacidade de levar esta reivindicação. Eu trabalhei aqui, estou trabalhando com o deputado Padre João. Eu represento o seu gabinete aqui no Noroeste, então nós podemos com facilidade fazer chegar essa reivindicação junto a ele. E nós temos também outros canais para então levar esse diálogo. Isso que eu acho importante, é a gente também ser, né, gestor das demandas juntos a eles. E é importante, né, levar esse assunto, cobrar, porque de fato é a mídia a grande motivadora para as transformações locais, regionais e nacionais. E isto requer esta participação incisiva no processo. 22 horas, 6 minutos, fim da primeira rodada. Vamos ao nosso segundo tema. O segundo tema diz respeito aos vários assuntos relacionados pela TV Rio Preto, que foi sorteado pouco antes do início do bate-papo, do nosso debate com representantes das entidades e o observador da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-UNAI, Dr. José Henrique de Oliveira. O tema sorteado previamente foi composição de governo. Adilson, 1 minuto para a sua pergunta. Valendo. Padre Simonides, até no momento que sorteei, o Zé Henrique falou, mas é impressionante, é a terceiro dos 4 debates, esse tema caiu para mim 3 vezes, e eu sou o último a tirar o papel lá de dentro, quer dizer, não sou o primeiro, né? Então, acabou acontecendo hoje novamente, né, a composição de governo. O PT teve a oportunidade de coligar com outros partidos aqui em Unai, e ele resolveu, né, fazer o sangue puro, candidato a prefeito e a vice, simplesmente do PT, e não teve disposição de coligar com outros partidos. Na sua composição de governo, vocês vão também radicalizar nesse formato que foi para concorrer, ou abrirá espaço para convidar pessoas de outros partidos para compor o governo, caso o senhor venha a ser eleito prefeito de Unai? Ok, candidato, o senhor terá 2 minutos para sua resposta e seu tempo começa a contar agora. Como já disse anteriormente, Adilson, as nossas decisões serão todas em assembleia, né? Então, desde o processo, né, das convenções para chegar a esse resultado, levamos em conta a participação do nosso diretório, né? E nós tivemos várias oportunidades, de fato. Também respondendo a uma questão anterior, também já se esperava outra atitude do PT local na cidade. Então, juntando essas características, então nos levou a essa, né, chapa pura, né? Foi um momento de alavancar, né? O PT considerava-se um pouco retroagido no processo. Mas, então, conforme a composição do governo, nós teremos o imenso prazer de compor. E nós estaremos abertos às várias, né, pessoas e denominações partidárias também. Nós queremos trazer para dentro todas aquelas pessoas que compõem com esse modo petista de governar e que quer contribuir para o crescimento de Unai. Nós não estamos fechados, nós queremos sim trazer a unidade para dentro da composição.
Isso nós faremos com grande alegria, convidando as entidades e também outros partidos para compor conosco, desde que nós possamos juntos elaborar um plano que vai favorecer a comunidade unaiense. Esse é o nosso projeto, governar com, não governar sozinho, mas chamar as faculdades, chamar as entidades, chamar outros partidos para compor conosco, porque é importante a diversidade de ideia na unidade do bem comum. Isso será para nós com intensidade, levado a sério. Ok. Adilson, 2 minutos para sua réplica. Valendo. Padre Simonides, a gente percebe que no seu programa de governo vem aí políticos de peso, né, pedir para que vote no Padre Simonides e que ele venha a ser o prefeito de Unai. E essas pessoas, elas têm o poder de resolver alguns problemas de Unai. Né? A gente percebe no seu programa de governo que tem ali autoridades, né, do alto escalão do país. Eu gostaria de saber do senhor, né, que se a presença desse pessoal no seu programa é um projeto a nível nacional, que todas as cidades estão recebendo, né, esse apoio, ou se o senhor realmente tem esse contato, né, com essas autoridades que têm aparecido no seu programa, e se nós realmente vamos ter a oportunidade de receber o apoio dessas autoridades para o nosso município. Candidato, o senhor terá 1 minuto para sua tréplica. Valendo. Adilson, com certeza nós temos esse apoio, né? Várias vezes, pessoalmente, estive com aqueles, né, que falam em nosso programa. Mas também não sou ingênuo ou dizer assim, então também não faz parte desse pacote, não é? Mas nós temos a sensibilidade e o apoio da maioria daquelas pessoas que estão prestando o apoio, visto que nós temos essa ligação com o deputado Padre João, e nós tivemos a oportunidade de conhecê-los, né, em várias ocasiões, que também a gente levou demanda da região para aqueles ministérios a partir do contato com o deputado Padre João. Então, digo com toda certeza, nós temos o apoio da bancada do partido aqui no nosso município e temos livre acesso. Ok, fim da segunda rodada. O terceiro tema será sobre trajetória política do candidato. Adilson, 1 minuto para formular a sua pergunta. Valendo. Padre Simonides, eu gostaria que o senhor falasse quem é o Padre Simonides, se é da nossa região. E um segundo espaço, eu quero colocar o seguinte: a história nos retrata que a igreja sempre teve grande influência nos governos. Isso é fato e é milenar. Porém, hoje, os governos distanciaram da Igreja Católica. O senhor compartilha dessa opinião? E o fato de muitos padres estarem candidatando a cargos políticos não é uma estratégia da igreja para retornar e reaver esse passo dentro do poder? Candidato, o senhor terá 2 minutos para sua resposta. Valendo. Adilson, a história, ela nos mostra várias etapas, né? Creio que essa retomada e esta possibilidade desse diálogo respeitoso entre a igreja, a instituição e os cargos políticos, ele vem acontecendo também por necessidade de aproximação, mas muito mais pela magnitude de ambas as instituições, que ambas promovem o bem comum, então são complementares. Na República, nós tivemos esse afastamento. Agora nós estamos tendo esta aproximação, mas é de suma importância essa aproximação no respeito dos limites, aonde cada um pode ir, e todos promovendo o bem comum. Então nós vamos, estar cada vez mais dentro, participando, a igreja está dentro dos governos, participando, ora com esta marca, participando ativamente, ora sendo esta parcela da sociedade motivando as ações populares, como Ficha Limpa e com várias outras entidades. E a nossa trajetória aqui no Noroeste, sou do Noroeste, a minha primeira ação foi no Lions Clube, quando fundou o Lions Clube em Braslândia, eu sou de Braslândia, lá eu tive uma inserção
no movimento. Então a gente vem tendo nessas oportunidades para estar também ajudando a nossa gente na perspectiva sociopolítica. E vejo que é oportuno, né, estar dentro desse espaço para poder dar aquilo que a gente pode e levar aquela cultura que temos da igreja e de pessoa. Ok, Adilson, 2 minutos para sua réplica. Valendo. Ô, Padre Simonides, eu, né, como falei nos outros programas, eu andei na cidade, eu conversei com muitas pessoas e eu escutei muita gente falando que a Igreja Católica tem poucos padres, né, e ainda vem perder mais um padre aí, caso o senhor venha a ser eleito, né, para a política. Então, muitas pessoas têm esse pensamento. E dentro disso aí, eu gostaria de saber se o senhor compartilha, né, dos demais padres da cidade, desta forma de pensar, de participar do processo político, ou se existe um conflito de ideias dentro da própria igreja, né, entre os padres em relação a deixar a batina, a deixar a atividade, né, de padre para ser político dentro de um processo eletivo. Candidato, o senhor terá 1 minuto para sua tréplica. Valendo. Parece que é conflituosas as dimensões aí, não é? Parece. Mas são complementares. Nós temos várias candidaturas, várias participação eclesiástica nos cargos eletivos e que estão colaborando, né, dentro da igreja. Então, creio que é um pouco também cultural. A questão de ter poucos padres, de fato, né, mas nós não estamos deixando a igreja. Nós vamos exercer uma outra atividade dentro, né, não diretamente, mas estamos a serviço da igreja. Né, não estamos deixando o ministério, estamos no ministério, no uso de ordem, mas prestando um serviço à comunidade de relevância, colocando-nos à disposição para prestar esse serviço e querendo levar a experiência, essa espiritualidade, como diz, para também ser transformação, ser fermento na massa, naquele ambiente. Ok. Fim da 4ª rodada, encerramento. Para o encerramento, eu concederei a palavra ao candidato a prefeito para suas considerações finais, o tempo de 4 minutos. Os representantes das entidades terão 1 minuto cada para suas considerações finais. Candidato, 4 minutos. Começou a contagem. Meus agradecimentos a todos, né, muito amigável, né, e fraternos, e a todos que nos assistem. E eu quero, né, pedir a você, unaiense, o seu voto de confiança, para que nós possamos trabalhar junto, comunidade e administração pública. Esta é uma marca que nós temos, trabalhar coletivamente e com participação. E nós queremos dar a oportunidade para que todos possam vir para junto da nossa administração e ali também colaborar para o crescimento da nossa cidade. É uma oportunidade única. Nós não estamos deixando o ministério, nós estamos colocando o ministério a serviço da comunidade nesta dimensão política. E nós queremos, em tudo, ser fiel àquela vontade que todos temos do crescimento, de ver a partilha, a justiça e a paz em nossos ambientes públicos. E é esse o nosso dever, e é esta a minha vontade, e para isso eu conto com você, com o seu voto no dia 7 de outubro. Vote 13. Vamos estreitar o caminho Brasília e Unai. O PT deu certo para o país e vai dar certo para o Unai, porque acreditamos no seu voto, acreditamos que você merece e nós queremos fazer o melhor para que a nossa comunidade, para que a nossa cidade seja, então, esta princesinha, como tem alguém que fala. Unai é a princesinha do Noroeste. E, de fato, Unai tem terras boas, águas maravilhosas e tem gente capaz de colaborar. Então, por isso, vem conosco, vote 13 e vamos juntos mudar, vamos juntos dar a nós o direito de transformar a nossa ação na comunidade.
e é somente com a participação. Esse momento é fundamental. Nós podemos transformar. Esta é a nossa vez da participação. E para isso, nós temos um projeto, nós temos um programa que vai de encontro com as necessidades mais básicas, sobretudo para, então, superarmos a fome e a pobreza, para, então, nos incluirmos nos projetos sociais, para a nossa juventude, para a educação, para o lazer, para as nossas estradas, para a agricultura familiar, e nós queremos trazer a experiência do governo federal para o município. Estamos comprometidos com você. Assim como exerço o sacerdócio na comunidade católica, quero exercer o sacerdócio na função política, pública, dando o melhor de mim e acreditando que juntos podemos mais. Por isso, acredite, 2012 é 13, nós podemos mais. Meus sinceros agradecimentos à televisão, TV Rio Preto, que nos proporciona esse momento, que é de fundamental importância, Adilson, para levarmos a todos conhecimento. Aos colegas, né, que contribuíram aqui, perguntando, questionando, eu acredito que é o diálogo o mais importante na tarefa do exercício da cidadania. Devemos estar abertos aos diálogos e sermos francos nas nossas ações, nas nossas participações, porque todos queremos o melhor. E o PT quer o melhor para o Brasil e quer o melhor para o nosso município. Por isso, vote 13, vote nos nossos vereadores, porque juntos somos mais. O NAI pode mais, vire a página. A todos, boa noite, durmam com Deus e amanhã, coragem para vencermos mais um dia. Ok. Representando o INESC, Instituto de Ensino Superior Cenecista, Daniel Azevedo Palma. Daniel, você tem 1 minuto a partir de agora para os seus agradecimentos. Representando as faculdades INESC, agradecemos a oportunidade de estar aqui participando de um movimento democrático e de política. Mas o que é política, né? É a grande questão. Política nada mais é do que a atividade do cidadão cuidando, né, e participando do serviço público, né, daquilo que é público por meio do seu voto. Então, esse momento fundamental para que nós possamos conhecer as propostas, né, as respostas muito esclarecedoras, por sinal, parabéns, para que todos possam, a partir daí, ter as suas conclusões e definir os seus votos. Parabenizo ao Claudinei pela condução, a TV Rio Preto pela iniciativa e agradeço ao Júnior do Léo e ao Wilson também do Abrigo Frei Anselmo. Uma boa noite a todos e que espero, né, que todos tenham a consciência e escolham o melhor para a nossa cidade, para o Unaí. Ok. Representando o Léo Clube, Júnior Pereira Epifânio. Esse aí, 1 minuto para suas considerações. Bem, primeiramente gostaria de agradecer na sua pessoa, Adilson, a oportunidade que a TV Rio Preto nos dá, o Léo Clube de manifestar também suas questões e os jovens de Unaí. A vocês também parabenizo pela participação aqui neste programa tão democrático. E a você, candidato, eu quero que Deus abençoe a sua candidatura, os demais candidatos, que ele possa sempre estar junto de vocês, para que aqui em Unaí nós tenhamos uma eleição limpa e justa, realmente justa. E se caso eleito, que o senhor realmente cumpra com as suas promessas e que o senhor lembre que quando o senhor, quando eleito, vai estar lidando com pessoas e que são essas pessoas que lhe colocaram no poder. Boa noite a todos, muito obrigado. Ok. Representando o Abrigo Frei Anselmo, Wilson Moreira. 1 minuto, Wilson, agora. Nossos agradecimentos à TV Rio Preto, em nome da diretoria do Abrigo Frei Anselmo, né, dos residentes, dos funcionários. Nossos agradecimentos ao Léo Clube, ao INESC aí, a todas as outras entidades que tiveram coragem de estar aqui debatendo, né, o processo político de Unaí, ao candidato Padre Simonides, né, pelos esclarecimentos, né, que Deus ilumine a sua candidatura, como as dos demais candidatos, e que o candidato que foi eleito, né, que possa, né, administrar o Unaí com uma visão de futuro, né, mantendo aqueles projetos que o Unaí já tem bons, e criando novos projetos, porque se assim nós teremos mais sucesso, assim a comunidade vai ser mais bem atendida, assim as entidades terão, né, mais participação, se a gente manter o que temos de bom e criar novos programas bons. Então, sucesso na sua vida e sucesso para todos os candidatos. Boa noite.
Ok, representando a TV Rio Preto, Adilson Mendes da Silva. Adilson, 1 minuto para suas considerações. Quero agradecer ao Daniel, ao Wilson, ao Júnior, né, ao Padre Simonides, ao José Henrique, aqui representando a OAB, que nos acompanhou o processo, a Alessandra, presidente da Associação Comercial, que veio aqui todos os dias como suplente, a toda a nossa equipe, né, que tem contribuído aí, que está, né, trabalhando voluntariamente à noite, torna a repetir, né, ninguém está recebendo nada por isso, né, a não ser a oportunidade de prestar esse serviço. Agradecer a você de casa, né, que tem também nos prestigiado, e pedir para vocês que assistam amanhã, né, às 19 horas, uma entrevista com José Henrique, que ele vai estar falando, né, da transparência e da legalidade que foi esse processo. Ele é o representante da OAB, quem acompanhou todo o processo. Então peço, José Henrique, né, que nos faça esse favor e fale da forma que você viu esse trabalho, para que o nosso telespectador tenha plena consciência e conhecimento, né, da transparência e da legalidade do que nós fizemos. Ok. E chegamos ao final do nosso quarto e último dia de debate entre candidato a prefeito e entidades unaienses. Agradeço a todos que nos ajudaram, a toda a equipe da TV Rio Preto e a todos os representantes de entidades que participaram conosco nesses quatro dias. Boa noite a todos. Tchau, tchau. TV Rio Preto nas eleições 2012.